E aí pessoal, como vocês estão? A gente vai resolver a questão Remove Duplicates from Sorted List. Era uma questão do LeetCode. Enfim, eu vou fazer um jeito diferente hoje. Não sei nem se estou aparecendo direito aqui na câmera. Porém, eu vou utilizar o quadro branco aqui atrás para dar uma explicada e depois a gente pula pro código, beleza? Vamos testar, ver se funciona assim. Se vocês gostarem, a gente continua assim. Enfim, vamos ler. Ela tem um enunciado bem curto. E ele só diz, dado a cabeça de uma lista que é ordenada, remova todos os duplicatas, ou seja, tudo que está duplo lá, e faça com que o elemento só apareça uma vez. Retorne a lista ordenada e sem as duplicatas. Então, beleza. É só isso o enunciado. Aqui embaixo ele traz alguns exemplos. Ó. Se é 1, 2, ele retorna 1, 2. Se é 1, 1, 2, 3, 3, ele retorna 1, 2, 3. Enfim, eu vou aumentar aqui minha câmera para a gente discutir essa questão. Vamos ver? Beleza. Aqui, eu vou ficar aqui do lado. Aqui a gente tem um exemplo de uma lista. Agora, aqui é uma lista, tá? Minha letra é bem feia, porém ignora. Aqui é uma lista que tem 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. E a gente vai ter que retornar assim, ó. 1 apontando para o 2, apontando para o 3, apontando para o 4, apontando para o 5. Todos os elementos que estão duplicados, eles vão ter que sumir. Enfim. Ou seja, tá óbvio já no enunciado que essa é uma questão que envolve listas. E para quem não sabe, listas... um node de uma lista é composta por um número e por um ponteiro. Isso daqui é o node da lista. Ele vai ter o valor e o ponteiro para o próximo elemento. Ele é composto por isso. Enfim, como a gente pode resolver esse problema? Deixa eu apagar aqui. Existe uma maneira bem legal da gente resolver, tá? Que é a que eu vou trazer aqui a gente vai ter vamos voltar aqui, apontando para o 2, apontando para o 3, apontando para o 3, apontando para o 4, apontando para o 5. Enfim, o nosso input, ele é a head, ou seja, a gente tem acesso a esse elemento aqui, o nosso 1. Então, deixa eu beber um cafezinho. O que nós vamos fazer, gente? A gente vai guardar referência para essa nossa head e chamar de current node, ele vai ser no início, e a gente vai guardar a referência, a gente tem o ponto .value e o ponto .next, e a gente vai criar vai alocar não é necessário, porém fica mais tranquilo de entender a questão. A gente vai criar uma variável chamada runner. E inicialmente ele vai ser o current, que tem ali, ponto .next. A gente vai ter o current.next. E esse runner, inicialmente, ele vai ser o 2, tá? A gente vai ter o runner, que é o... E daí que a gente vai ter um while loop. Um loop que a gente vai falar assim, enquanto o meu current.next, que no caso é o 2, ele tiver o value igual, eu quero passar esse meu runner para o próximo. Ou seja, eu tiro esse runner daqui, do meu 2, eu passo para o próximo. E aí o que ele vai ver? Pô, ainda é igual. No caso não, porque o 1 é diferente aqui do 2. Porém, eu me enrolei um pouco, mas enfim. Quando ele for igual, o runner ele vai passar para o próximo. No caso que ele não é, por exemplo, aqui a gente já eliminou esse 2. E daí, ele vai chegar no 3. Quando isso aqui acontecer, a gente vai pegar esse current que a gente tem, a gente vai passar para cá, o nosso 2 passa a ser o nosso current, e o nosso runner passa a ser o current.next, que vai passar a ser então o nosso 3. E assim por diante, a lista vai, se for igual aos elementos, ele vai passando, e se for diferente, o current se torna o elemento, e o runner ele vai se tornar o próximo depois desse elemento. Bom, tem alguns edge cases para a gente lidar, tá? Por exemplo, se a gente receber uma lista vazia, o que a gente vai fazer, né? Ou seja, a gente pode ter um checar antes se a nossa head é null. Se ela for null, ou seja, head igual a null, a gente retorna null, tá? No caso do Python que eu vou usar é none. E, enfim, eu acho que é isso a nossa solução. Agora pensando em complexidade, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui um pouquinho.
Em termos de complexidade, a gente não necessariamente tem que alocar memória, tá? Eu vou mostrar sem alocar e alocando memória para mostrar, tá? Porém, então, em termos de memória, a gente pode falar que a gente consegue fazer em tempo O de 1, tá? Ou seja, ele é linear, que é isso daqui é o space, né? Space, complexity. Em termos de complexidade de tempo, vai ser O de n, tá? Que é o time. E por que O de n? Esse n aqui ele vai ser o número de elementos na nossa lista, ou seja, n nodes. Ou seja, porque a gente vai ter que percorrer todos os elementos da nossa lista para checar, né? Então, a complexidade de tempo aí, ele se torna O de n. Enfim, eu vou parar agora a gravação e eu vou voltar pra gente discutir o código, tá? Então, já volta aí. Bora. E aí, gente, voltamos. Bora então pro código, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela validação que eu comentei. Se a nossa lista se for vazia, se não tiver, a gente já tem que retornar vazia, né? Então, if not had, return none. Isso é uma validação que sem ela o nosso código não passaria, tá? Ela é muito importante e é algo que nas entrevistas é essencial ser citado, esses edge cases, tá bom? Bom, agora eu vou criar aquela referência, né, pra minha head, tá? O meu current, que eu falei, vou chamar de Q. E while my current.next, ou seja, is not, não, enquanto o meu próximo elemento não for nulo, eu quero ver se o valor do meu current, se o meu current.val ele é igual ao meu current.next.val. Current.next.val. Aí, pera aí, deixa eu lembrar, isso. Aqui a gente vai ter que fazer isso. Depois que a gente checa se eles são iguais, eu tenho que passar o ponteiro para frente, né? O runner lá que eu falei. Então eu vou chamar de cur dot. Se eles forem igual, eu vou chamar de cur.next é igual a cur.next.next. E else, aqui eu vou falar que o meu current node ele vai ser o meu current node.next. E no fim a gente tem que retornar a cabeça, a head, né? Então vamos rodar isso aqui, ver se passa. É bem isso aqui. Porém, esse tanto de next val aqui fica um pouco confuso, tá? O que dá pra gente fazer, pra ficar às vezes um pouco mais organizado o código, é a gente criar um runner aqui, chamar de runner pointer. Pode ser runner pointer, pode ser bem só runner, vai? E a gente fala que ele é o current.next. Aí vai ficar bem mais simples aqui no código, vocês vão ver. Que daí eu vou ter aqui lá, né? While cur.next is not none. If my current.val, fazer aqui o runner.val, se eles forem iguais, vocês percebem que é a mesma coisa, tá? Eu só mudei ali o current.next pra ficar mais simples de entender aqui, que é o runner. Se eles forem iguais, eu vou falar que o meu current.next ele vai ser o meu runner.next. E else aqui eu vou ter que atualizar o meu current, né, meu current sendo o meu runner. E eu tenho que atualizar, o que é diferente do outro, eu também tenho que atualizar o runner, né, que eu vou falar que o meu runner vai ser o meu current.next. E aqui eu vou retornar novamente a head e vocês podem ver, é para funcionar também. Vamos ver. Se ele não foi até agora é porque eu fiz alguma cagada, gente. vamos tentar descobrir o que é. Enfim, se o meu current.val é igual ao meu runner.val, eu tenho que falar que o meu cur.next e runner.next. Aí eu estou atualizando o meu current, né, para esse daqui. E o meu current, eu estou falando que vai ser igual ao meu runner. Ou meu current.next é igual ao meu runner, eu acho. Não, gente, eu tô fazendo alguma cagada. Enfim. Isso é uma coisa que a gente nunca pode fazer, tá? Você ficar submetendo o código 1000 vezes só pra tentar rodar, não é um bom exemplo, tá, gente? Curdaval. Enfim. Tô fazendo alguma cagada, calma lá. Vamos entender o que eu tô fazendo. Eu acho que isso daqui, ó,
ele tem que estar aqui dentro. Esse bagulho aqui que eu tô fazendo. Porque senão, ó, pensa comigo. Se ele não tiver, né? Se ele for none, vai chegar um momento que o meu runner vai ser none. Aqui, porque eu tô parando. Ou seja, ele tem que estar aqui dentro pra entrar nessa condicional. Agora ele talvez vá. Era isso aí mesmo, gente. O que eu tinha feito de errado? Eu tinha colocado ligado esse runner aqui fora. Porém, chega um momento que o meu current.next vai ser none. E daí ele não rola, né? Ou seja, ele tem que estar aqui dentro. Se ele não for none, aí sim ele vai atribuir o runner, tá? E bom, gente, novamente, a complexidade desse código em termos de tempo é o de n, por conta que ele vai passar por todos os elementos, em termos de espaço é o de 1. Aqui, claro, eu estou atribuindo essa variável aqui, current.next, ou seja, em teoria eu estou alocando memória. Porém, você pode conversar com o entrevistador, tipo, ó, a gente pode fazer talvez esse pequeno trade-off que não vai custar muito para manter uma legibilidade maior. E eu acho que talvez até continue a de 1, tá? Atribuindo essa variável porque ela muda muito. Sim, tem algumas teorias da computação aí, mas que eu ainda não sei explicar direito, então não vou nem me arriscar. Mas enfim, é isso. Esse exercício que eu trouxe hoje, gente. Obrigado por quem assistiu e é nóis, tamo junto.